Você conhece bem a matriz étnica brasileira? O indígena, o africano e o europeu formaram nosso país e nos constituíram enquanto uma nação. Durante o século XIX e na primeira década do século XX, a única forma que os intelectuais e o governo brasileiro concebiam de cultura e identidade nacional era aquela vinda da homogeneidade. E essa homogeneidade era branca, elitizada, erudita, escolarizada e, preferencialmente, vinda da Europa. O que era próprio nosso, nascido aqui, miscigenado, o que era indígena ou afro, era ignorado, quando não perseguido ou apagado da história. A partir de 1920, novas perspectivas vão aparecer e nossa história vai mudar. A partir de 1920, com o tão conhecido movimento modernista brasileiro, temos Mário de Andrade, que expressa em sua literatura que o que é de original e rico em nossa cultura tem sua origem na multiplicidade de suas raízes, tem sua origem na diversidade cultural. Além dele, Oswald de Andrade, que, com sua teoria da antropofagia, considera que, à medida que elementos diversos são obrigados a se misturarem, eles conquistam assim uma cultura nova, dotada de originalidade e beleza. Aos intelectuais da década de 1920, a homogeneidade cultural ela passa a ser uma ilusão. E diante disso, as diferenças étnicas e raciais, que antes elas eram usadas como uma justificativa para o atraso, elas perdem a sua relação com esse atraso ou com a falta de desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, na necessidade de se distinguir do europeu, que antes era o modelo do que era uma sociedade desenvolvida, do que era aquilo que uma sociedade deveria ser, para os modernistas é que a miscigenação ela passa a ser valorizada. Nessa nova perspectiva, a identidade nacional ela busca então a configuração da civilização brasileira a partir da sua variada origem. E se no campo intelectual e artístico, o modernismo ele foi um movimento fundamental aí para a valorização da cultura, da nossa cultura nacional, no campo político, o presidente Getúlio Vargas, ele vai figurar aí como um escultor da brasilidade. E em seu governo, ele vai buscar por uma identidade nacional, promovendo uma construção institucional de espaços físicos e simbólicos, onde os intelectuais e artistas eles pudessem trabalhar aí em prol do caráter nacional. Tanto que a gente pode observar que na época do governo Vargas é aí que a capoeira ela foi deixar de ser criminalizada, o samba ele passou a ser visto como um elemento da nossa cultura e até mesmo aí até por conta da relação com a Segunda Guerra Mundial, é que Walt Disney ele criou o Zé Carioca e assim por diante. O pensamento social brasileiro, ele passa a se voltar aí para a questão racial e a miscigenação com uma visão mais otimista. E o ícone desse momento, ele é Gilberto Freire. Ao lado dele, nós vamos ter aí também o Sérgio Buarque de Holanda. Vamos falar primeiro do Freire e de sua obra Casa Grande Senzala, publicada em 1933, onde ele destaca uma circunstância significativa da nossa colonização e formação brasileira. A nossa sociedade, ela não se caracterizou por um processo puro de europeização. Olha que novidade! Portugueses, eles tiveram que se adaptar a condições estranhas, interagir com a cultura nativa e mediar-se aí com a cultura africana. A mestiçagem, a intercomunicação de culturas e aí polêmica,
a fusão harmoniosa de culturas diversas e até antagônicas. Assim se dá a formação do Brasil. E também aí o outro pensador. Ao resgatar as raízes do Brasil, em 1936, o historiador, jornalista e também um dos adeptos do movimento modernista, o Sérgio Buarque de Holanda, que hoje também é muito conhecido como o pai do Chico, ele também aí foi um dos intelectuais desse momento, um dos intelectuais da década de 30, que mostrou que também não foi nada fácil para os portugueses chegarem aqui e que no processo de desbravar o Brasil, eles aprenderam muito com os nativos dessa terra. E que aqui, quando eles chegaram, os portugueses chegaram, eles tiveram que interagir com esses nativos que conheciam os segredos dessa terra. E nisso eles se apropriaram muito dos conhecimentos, dos equipamentos, das técnicas, dos aspectos da sua linguagem e etc. Para esses dois intelectuais, a mistura étnica ela é um elemento central da formação da nossa nação. Aí o que contrasta com as teorias até então, né, que traziam aí perspectivas etnocêntricas, perspectivas aí que eram muito preconceituosas. Agora vem um novo olhar, um olhar mais relativista. Então, ainda que no caso de Freire, esse olhar ele fosse otimista e relativista até demais. Mas enfim, em suas observações aí, né, como a Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, ele coloca a sociedade brasileira como um verdadeiro equilíbrio aí de antagonismos. Nesse livro, Casa Grande Senzala, ele apresenta uma etnografia, reconstruindo a história patriarcal do Brasil, traçando o estudo aí em torno de conceitos de raça e cultura. Casa Grande Senzala ele apresenta uma nova perspectiva do Brasil contra uma política de branqueamento, que a gente já falou em outros vídeos, apresentando o Brasil tal como sua cor, um país de mestiços. Ocorre aí ao Freire também a descrição das raças que formaram a nação brasileira, o português, o índio e o negro. Sendo que o negro, ele é tremendamente idealizado aí nessa obra. Casa Grande e Senzala, eles eram aí os pilares da ordem escravocrata. E essa estrutura que é fruto aí de um sistema de produção que se criou aí no dia a dia do Brasil colônia e pós-colônia. Esse contexto, ele compreende essa relação de produção e também todos os indivíduos e as emoções. A sociologia de Freire, ela vai incorporar a vida cotidiana, por isso ela é uma etnografia, a esfera pública e a privada. O Freire, ele vai descrever os hábitos e comportamentos, as características dos indivíduos. Ele vai nos trazer aí os esclarecimentos sobre o que é ser brasileiro e sobre a mestiçagem na Constituição do Brasil. O Gilberto Freire, ele apresenta um tema polêmico, apontando aí para uma nova interpretação desse ser brasileiro, dessa nossa identidade nacional. Essa visão, ela se enquadrava na perspectiva adotada pelo governo Vargas em sua tentativa de estabelecer a identidade nacional. Desse modo, elementos da cultura popular e africana, eles passam a ser reconhecidos e até mesmo estimulados, contrapondo-se aí às noções do atraso nacional que antes eram vistos aí como culpa dessas culturas, que essas culturas elas eram culpabilizadas pelo atraso. Então, mas é claro, não vamos deixar de lembrar que o governo Vargas, ele foi uma ditadura e que mesmo que nesse momento o objetivo do Estado era construir a nação brasileira, ele ainda assim, ele podia intervir na cultura para realizar essa construção. Então, não foram poucos aí os momentos que tal intervenção, ela se tornou censura, como o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse departamento, ele atuava sobre a radiodifusão, que era bem intenso naquela época, o teatro, o cinema, o turismo e a imprensa impressa naquela época, ao passo que promovia o governo e censurava aí os desvios. Então, vamos lá.
apesar da visão do Freire ela ter sido aí importante para inaugurar uma nova forma de se valorizar a diversidade étnica e cultural no país, ela também acabou aí criando uma noção de que existe aqui, vamos dizer assim, uma democracia racial, onde indígenas, negros e brancos, eles coexistem em harmonia. Isso, infelizmente, não é verdade. O preconceito e o racismo é sim uma ferida que ainda persiste e que não é fácil cicatrizar essa ferida em nosso país. Enfim, nessa via de mão dupla, acaba-se aí gerando uma ideologia do ser nacional unido, e que se diz não racista, que acaba mascarando as diversidades regionais e sociais e econômicas e até mesmo as diversidades culturais. E, por fim, tendo aí a cordialidade e o pacifismo como sua marca registrada. E toda essa cordialidade, essa característica da cordialidade e do jeitinho brasileiro, que também faz parte da nossa cultura e da nossa identidade nacional, vai ser muito trabalhada por Sérgio Buarque de Holanda, que é um tema que a gente vai ver aí em outro vídeo.